Antes de entrar no ofício digital, no circular, porque qual que é a diferença, né, do circular para o comum? É que o circular é quando a gente quer mandar esse mesmo documento com o mesmo conteúdo para diversos destinatários, né? Então, a gente precisa indicar isso para o sistema que nós vamos ter diversos destinatários. E aí, antes de entrar na elaboração especificamente do documento, a gente tem uma funcionalidade bem interessante que é cadastrar grupos de destinatários. Deixa eu excluir esse aqui. Então, por exemplo, lá na reitoria, né, o reitor, o gabinete vai mandar um ofício para todos os diretores de unidade, coordenadores de curso, né, tem esses grupos que são bem grandes. Então, esses grupos podem ser cadastrados previamente aqui no sistema. Esqueci de dar um zoom, né? Esses grupos podem ser cadastrados previamente e aí depois, na hora de fazer o documento, ele já está disponível lá. Então, aqui no documento digital, cadastros, grupos de destinatário. Então, eu não tenho nenhum grupo aqui ainda, né? Eu vou clicar em adicionar. Aí aqui eu tenho que dar um nome para esse grupo. Então, eu vou pôr chefes de departamentos. Aqui a função é a função deles, né? Chefes de departamentos de ensino. Aqui responsável, então aparecem todas as OAGTs que eu estou autorizada. Eu vou colocar como da STCOM. Tipo de grupo. Aqui é um parâmetro bem interessante. Se eu colocar que é um tipo de grupo por UAGT, só pessoas autorizadas na seção de comunicações que vão ter acesso a esse grupo. Se eu colocar que é por unidade, então todas as UAGTs aqui do Instituto de Química conseguem visualizar esse grupo que eu criei. E isso é uma prerrogativa aqui que só a comunicações tem, tá? Se eu for de outra, se eu for se eu tiver em uma outra OAGT, eu não conseguiria. Eu só consigo cadastrar por unidade para todo mundo poder ver se eu for da STCOM. Os outros vão conseguir cadastrar só para eles mesmos. Aí, como que eu posso colocar os membros nesse grupo, né? Eu posso colocar pelo nome delas, se eu souber o nome das pessoas que vão participar do grupo, eu poderia vir aqui e digitar diretamente. Deixa eu começar de novo. Ele não está procurando. Eu só queria fazer uma perguntinha rapidinha. Uhum. Nós estamos aqui na sessão, nós estamos conseguindo acessar a opção de digital aí. Conseguimos logar. Só que a hora que nós vamos inserir um dado diferente, tipo o chefe de departamento, uma colaborador, no caso do ofício do diretor, a gente não consegue, porque a base de dados não aparece nada por enquanto para nós. Então, ela está um pouco desatualizada, Chico. A hora que eu fui fazer o teste, eu precisei usar o nome da assessora da gestão anterior aqui do IQ. Ah, E a
A diretoria já mudou, já tem uns 2 anos. Então Aqui era para aparecer, porque é a mesma é secretária. a mesma? Então, eu não sei, ó, isso aqui é uma coisa que estava funcionando e eu não estou conseguindo agora, pelo nome. Mas estamos conseguindo logar normalmente. É. Só isso. Tá. Não, eu aqui em destinatários, quando eu seleciono tipo de membro por pessoa, eu deveria conseguir digitar o nome da pessoa e aparecer ele aqui embaixo. E estava funcionando isso, eu não sei, Zeca. Não sei, precisa ver precisa ver o que aconteceu com a Aham, base de dados, deve estar com algum problema lá na base de teste. sim. Tem uma pergunta do Marcos aí, viu? O cadastro de grupo destinatário, quem cadastra é o usuário? Sim, o usuário, todo usuário pode cadastrar, mas o usuário que não é um usuário da seção de comunicações consegue cadastrar só para o AGT que ele está vinculado. Então, por exemplo, se eu fosse da Materiais e criasse um grupo de destinatários, só eu e os meus colegas da Materiais que visualizaríamos, que vamos visualizar, né? Agora, eu, enquanto usuário STCOM, eu posso cadastrar e definir que eu quero que toda a minha unidade, é aqui que está a diferença, ó. Vocês estão vendo? Em tipo de grupo, eu tenho as opções por UAGT e por unidade. Se eu fosse de uma UAGT, eu vou entrar com outro. Estou entrando com o usuário lá da Materiais. Vou voltar lá naquele lugar. Ó, para quem é da Materiais, por exemplo, só aparece por o AGT aqui. Então, ele não consegue cadastrar um grupo e deixar disponível para outras pessoas fora da Materiais. Só a Comunicações consegue fazer isso. Tá, ó. Não é o meu usuário, ele é o usuário lá da Materiais, está aqui. Já está Aline, até preenchido. Oi, Chico. não sei, talvez eu esteja vendo mais do que deveria. Porque, basicamente, quando se vai emitir um ofício circular, não é restrito para uma unidade administrativa, é para mais, é no mínimo para a unidade, para a faculdade, no nosso caso, entendeu? Aí eles vão acabar mandando isso para a comunicação para a gente fazer esse cadastro, para despachar, Não, não, Chico. para dar esse start final. Aqui eu estou criando, eu já até tenho um criado aqui pela Materiais. Ó, ele criou um grupo que são chefes da Materiais, das seções técnicas de materiais de Araraquara. Ele colocou, então, como destinatário, o chefe da Materiais da Farmácia, da Letras e da Odonto. Tá, mas eles são multicampos, né, bem? Eles têm uma área ampla, né? Talvez. Então, mas pensa que a sua sessão de graduação aí, ela pode querer mandar um ofício circular para todos os chefes de departamento. Tá, Quantos entendi. departamentos você tem aí? 8. Então ela quer mandar o mesmo ofício com o mesmo conteúdo para 8 departamentos. Ao invés de criar 8 ofícios com números diferentes, ela faz um ofício circular. Aí, como que na hora de produzir esse ofício para ficar de uma forma mais fácil, como que essa pessoa pode fazer, né? Ela vem aqui em cadastro, grupo de destinatários. Então, como eu estava fazendo, chefes, departamento é o nome do meu grupo. Estou criando hoje. É o meu grupo de chefes de departamento de ensino. Então, ó, tipos de membro. Eu vou buscar por departamentos. Então, eu viria aqui, por exemplo, ilha, e aí eu escolho os departamentos aqui. Ah, tá. Ó, departamento de engenharia civil, adicionar. Departamento Engenharia elétrica, mecânica.
Biologia. Isso, ó. Departamento de Engenharia Elétrica. Ó, eu vou vindo aqui selecionando os departamentos e adicionando eles. Tá bom. Então, ó, eu não selecionei o nome da pessoa, tá vendo? Eu fiz por departamento, porque eu não sei quem é o chefe, Tá. né? Então, eu vou colocar aqui que eu quero que essas pessoas, esses grupos aqui, esse UAGT, recebam um ofício todos de uma vez. Aí eu vou salvar. E aí ficou aqui, ó. É que eu fiz com o usuário da Materiais, tá? Não, de boa, sem problema. Olha lá, ó. Função, chefes de departamento de ensino, por UAGT, e os destinatários estão aqui. Tá bom. Cadastrado o meu grupo aqui de destinatários, quando eu for criar o documento, então eu vou lá, documento, digital, elaboração, novo documento. Então, vou criar um ofício da Materiais. Eu tô com aquele problema lá de estar sem É o sem nosso. o responsável aqui, então eu vou colocar o nome dele. O assinante aqui também. Então, preenchi, né? O interessado é materiais. Agora aqui, ó, é aqui que muda. Eu estava usando só ofício, né? Agora eu vou usar ofício circular. É aqui que tem a diferença. É só quando eu uso ofício circular que eu consigo criar documentos com mais de um destinatário. Para um grupo, né? Isso. Eu posso fazer manual, eu poderia ir acrescentando os destinatários aqui agora também, tá? Ofício circular. Então, ó, destinatário. Eu poderia vir aqui, selecionar a ilha e selecionar os departamentos aqui. Tá vendo, ó? Eu poderia fazer isso agora. Uhum. Tá sem o responsável da lotação aqui, então ele não entrou. Põe eu aí. Eu vou selecionar comunicações. Espera aí. Põe. Ó, Vamos colocar, fazer. Vamos, já que a gente está fazendo esse exemplo, Aline, eu vou tomar o seu tempo. Põe da fala. graduação. É que eu não sei se a da graduação tá funcionando também. Põe, Deixa eu ver. experimenta aí. Olha lá, entrou. Hum. Então, coloquei. Exatamente, Donizete Paulo da Silva, é o próprio. Isso. Vou colocar uma outra seção de RH. Aí, ó. Então, eu selecionei que eu quero mandar esse mesmo ofício, mesmo conteúdo para 3 destinatários diferentes. Então, eu selecionei a comunicações, a graduação e o RH, antigo RH, né? que já nem é chefe mais. Isso, não, mas desconsidera essas Tá bom, informações desatualizadas, tá? tá bom. Ó, o sistema já trouxe preenchido com supervisor com a função. Se eu quisesse pegar os chefes de departamento, então eu posso colocar o destinatário, vários destinatários por departamento. Eu poderia digitar o nome dos destinatários aqui. Fala o da materiais aí, Chico. Materiais é. Rosângela Oliveira Silva. Aí o segundo aí. Essa aqui, né? É. Ó, eu busquei ela por nome. Ela vai vir aqui para baixo também. Já apareceu. Isso, só que veio sem preencher a função, então eu tenho que preencher na mão. Ou se eu tivesse o grupo cadastrado aqui, ó, eu tenho alguns cadastrados, né? Vou pegar das materiais. Vou adicionar eles aqui. A mensagem de erro porque está faltando o vínculo, né? Uhum.
Então, ele acrescentou aqui o único que estava certinho no banco de dados, aqui o Felipe lá da Letras. Então, vocês viram, ó, eu tenho 3 formas de colocar destinatário aqui no ofício circular. No ofício comum, a única opção que eu não tenho é essa por grupo aqui, porque é um destinatário só. Então, eu tenho que informar apenas um destinatário. No caso do circular, eu tenho essa opção de já previamente cadastrar o meu grupo de destinatários, e ao invés de ficar incluindo um por um aqui, igual eu fiz agora,